Hoje vamos para uma conversa mais séria, um assunto bastante delicado. Se você está querendo sair do Brasil para vir para os Estados Unidos, mas continuar vivendo como se estivesse no Brasil, talvez os Estados Unidos não seja para você. E esse assunto está tão inflamado que nos últimos dias nós vimos milhares de manifestantes e imigrantes principalmente indo para as ruas para poder manifestar, colocando fogo na bandeira americana, promovendo a bandeira de outros países. E quando eu vejo esse tipo de coisa, isso me faz questionar bastante. Eu sei que essas maluquices que estão acontecendo não tem nada a ver com você que está me assistindo, que acompanha o meu canal, mas é uma reflexão interessante de você fazer. Você que está querendo vir para os Estados Unidos, morar aqui, viver uma experiência aqui. Você quer morar nos Estados Unidos pelo que esse país aqui representa e pelos valores que ele tem, que transformaram ele no que ele é hoje? Ou você quer que os Estados Unidos mude e se adapte às suas crenças pessoais? E olha o que está acontecendo só para você entender melhor. Ao longo dos últimos anos, houve um caos instalado aqui nos Estados Unidos de abertura das fronteiras para entrar todo e qualquer tipo de gente, sem muitas regras, por motivos que eu não vou nem entrar muito em detalhe nesse vídeo porque não é o foco. E desde que o novo presidente assumiu, o ICE, que é a polícia de imigração, começou a ser muito mais atuante em tentar tirar do país pessoas que não deviam estar aqui. Principalmente pessoas que cometeram crimes graves, pessoas que entraram ilegalmente no país, pessoas que literalmente não deveriam estar aqui. O que é de se esperar que seja a reação das pessoas? Bom, se eu valorizo os Estados Unidos, sendo eu americano ou não, e eu gosto, por exemplo, da segurança e do fato de que nos Estados Unidos a lei ela funciona, eu deveria valorizar uma ação que está tentando promover a segurança nacional e tirar do país pessoas que não deveriam estar aqui, certo? Mas nem todo mundo pensa assim. A gente está vendo agora em junho de 2025 uma série de protestos espalhados pelo país, principalmente em grandes cidades que vocês sabem o que elas têm em comum. Aqui a gente está falando de Nova York, Los Angeles, Chicago, São Francisco. Só que esses protestos que estão, como sempre, criticando o outro lado, dizendo que ele é autoritário, você vê nos protestos ações completamente violentas. Lojas sendo saqueadas, coisas sendo destruídas, polícia sendo atacada, objetos sendo colocado fogo. E chamou muito a atenção do público que estava assistindo quando você viu manifestantes colocando fogo na bandeira dos Estados Unidos e balançando a bandeira do México, por exemplo. Aí eu te pergunto, que sentido faz isso? Pessoas que abandonaram o México e que tinham uma vida tão ruim lá que para eles valia a pena entrar ilegalmente num outro país por causa do tão maravilhoso que ele era, mas eles continuam enaltecendo o país de onde eles vieram, até o ponto em que eles queimam a bandeira do país onde eles escolheram viver, mas em que momento isso é minimamente racional? Bom, naturalmente as pessoas ficaram muito irritadas com isso, muita gente foi contra esse tipo de coisa e eles começaram a mudar um pouco a chavinha e se adaptar muito estrategicamente à forma como o público estava reagindo. Are you gonna have those American flags? We got rid of all of them when they started coming. We were sitting ducks here, so we. How many did you guys be able to Oh wait, flag? wait. I think we got 5 or 6 out. If you ask the Subaru right there, But they're not put together. Oh, they're not put They're together. not put together. Oh, okay. Okay, that was a good idea. Right. We're gonna bring them back out. We're gonna bring it back out after. Yeah. Okay. We might be back out in an hour. Yeah. They're marching from this. They're gonna start coming this Yeah. way. I think that was a good idea after yesterday. Yes. But anyway, thank you guys. Right on. Thank you. Yeah, thank you. Where'd you get the American flag? Wait, where? He just handed it to me because I was on the top. It's like a random guy? Oh, alright, nice. Excuse me. I was looking for these flags. Where did you get this? Okay, oh. Are they just giving them out? Yeah. Me conta você, o que você acha disso? Imagina você, um americano, vendo pessoas que entraram no seu país ilegalmente, por tão maravilhoso que ele era e as oportunidades que ele oferecia, você vê pessoas fazendo isso aqui. Comenta aqui embaixo que eu queria saber o que você acha que o americano tem que pensar disso tudo. Olha só, agora os caras estão tentando esconder isso, estão tentando levantar a bandeira dos Estados Unidos e mostrar um pouco menos a bandeira dos outros países, que era o que eles realmente queriam fazer, única e exclusivamente por estratégia de controle de narrativa e para tentar ter mais controle sobre o que a mídia repercute disso e como que as pessoas veem esses atos de vandalismo e destruição deles. Bom, a gente já vai sair desse assunto e entrar no que de fato acho que é mais importante, mas só para você entender melhor. Naturalmente o governo americano ele reagiu fortemente, então milhares de soldados foram enviados para poder conter esse vandalismo e essa violência gratuita. E esse assunto está se desenrolando. Um ponto que eu acho que é legal trazer para que vocês entendam, muita gente pensa, não, mas o imigrante legal ele contribui para o país. Sem um imigrante legal, esse país ele não se sustenta. Isso é um motivo bem fraco para você permitir que alguém entre no seu país, quebre as regras,
não passe por um filtro e que um monte de gente ruim entre, né? Dizer que o imigrante legal ele sustenta o país porque o americano ele não quer trabalhar em certos tipos de trabalho. Para e pensa, eu vou deixar entrar no meu país um potencial terrorista, pessoas que já passaram tempo na cadeia no país deles por cometerem crimes violentos, tudo porque eu digo que essas pessoas contribuem como força de trabalho para o país. É um motivo muito pequeno e é uma deturpação de valor assim completamente irreal. Aproveitando, eu sou o Cris e se você gosta de conteúdo sobre Estados Unidos, considere se inscrever aqui no canal porque toda semana eu posto vídeo sobre o país. Tem ajudado muita gente a entender qual é o caminho certo para poder viver uma experiência nesse lugar maravilhoso. Tem gente também que fala que imigrante legal ele paga imposto, né? Na verdade que eles pagam muito menos imposto do que deveriam e a imensa maioria deles só nega tudo no limite do possível. Agora, até para você entender, isso aqui é um dado interessante. Quando alguém falar isso para você, é importante você saber que quando eu somo o que imigrantes ilegais pagam de imposto nos Estados Unidos, somando a esfera federal, estadual e municipal, esse valor ele chega a mais ou menos 94 bilhões de dólares por ano. É dinheiro pra caramba, né? Agora, se eu pensar o quanto que os Estados Unidos gasta com essas mesmas pessoas, esse valor ele chega a 150 bilhões de dólares, ou seja, o país ele está gastando mais de 50 bilhões de dólares por ano com pessoas que não foram autorizadas a estar aqui. E essas pessoas ainda se dão ao direito de ficar irritadas com verem a lei sendo cumprida e elas sendo retiradas do país. Mas faz sentido? Fizeram algumas pesquisas, né, para poder entender o que o americano está achando de tudo isso. Eu achei até que o número foi muito pequeno, mas é porque esse é um assunto muito politizado hoje em dia. 59% dos americanos que responderam à pesquisa falaram que apoiam essas operações. E mais de 70% dos americanos que responderam disseram que só deveria haver caminho legal para poder permanecer no país. Me surpreende que não seja 100%. Ou seja, o que importa não é o imigrante que entra no país e que trabalha duro, que contribui, que faz a sua parte, que valoriza o que o país é, mas sim aquele que já entra quebrando a regra, que não se adapta à cultura do país e tenta transformar o país numa coisa diferente. E aí eu queria trazer esse papo agora para nossa realidade e o assunto desse canal que eu acho que é o mais importante, a reflexão que eu faço para você. Porque esse vídeo, embora eu tenha trazido bastante informação sobre imigrantes ilegais, que é o tema desses assuntos que estão na mídia hoje em dia, ele não é sobre ilegal ou legal ou o que quer que seja. Ele é sobre a mentalidade de quem vem buscar a vida num novo país. E talvez essa seja a reflexão que fique para você. Se você decidir sair do país onde você nasceu, onde você tem todas as facilidades, redes de apoio, networking, família, onde você fala a língua de forma nativa, onde você tem todos os direitos que a Constituição desse país permite, você escolhe sair desse lugar para tentar a vida num lugar diferente, é porque esse lugar deve ser maravilhoso demais. Ou porque o seu país está realmente muito ruim, ou os dois. Então você concorda que se você, entre mais de 150 países, escolheu os Estados Unidos para poder viver essa nova fase da sua vida, é porque esse país, em comparação aos outros, eventualmente inclusive outros que são mais fáceis de você ir, esse país aqui ele está oferecendo um conjunto de oportunidades e você valoriza. Esse país ele tem uma cultura que você provavelmente admira, direta ou indiretamente, porque você pode até não ter na cultura do país o foco central da sua motivação de se mudar, mas você precisa reconhecer que foi essa cultura que formou esse país que hoje você admira e que fez valer a pena você abandonar tudo no seu país de origem para poder começar do zero em outro lugar. Então, se você está vindo para cá, de verdade, entenda que os Estados Unidos não te chamou para vir para cá, você não foi solicitado. Foi de você que partiu a iniciativa de solicitar uma entrada com a promessa de que você cumpriria as regras do visto que você está tirando e de que você seria uma força positiva para poder ajudar esse país a continuar sendo o melhor país do mundo. Isso significa, no mínimo, respeitar a cultura que fez esse país o que ele é. Uma cultura de liberdade de expressão, de liberdades à defesa individual, uma cultura de muita meritocracia, uma cultura de muito trabalho e muita ética de trabalho. Então você que está vindo para os Estados Unidos não seja o imigrante que os americanos odeiam, que na verdade um monte de outros imigrantes odeiam. É aquele que veio aqui só para ganhar em dólar, mas que ele tenta a todo custo fazer os Estados Unidos se adaptar ao que ele acredita que é o certo, muito do que vem importado do seu país de origem. Eu já vi pessoas que moravam nos Estados Unidos há mais de 5 anos e que não falavam nada de inglês e que chegaram a falar pra mim, eu não, eles que falem a minha língua. Pessoas que chegam pro americano e falam em português com ele e o cara que se vire pra poder entender. Olha só a mentalidade, cara.
Então, quando você vier para os Estados Unidos, faça o mínimo de esforço para poder se integrar na sociedade. O básico do básico do básico é aprenda a língua. Eu acho que o americano ele é um povo bonzinho demais, tolerante demais. Assim, é impressionante, cara. Como que esse povo aqui é compreensível em relação a pessoas que estão no processo de aprender a língua. E como que tem gente que abusa disso. Não vou nem aprofundar muito em coisas que você deve fazer. Acho que, se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo. Sobre como que você pode se integrar à cultura americana. Eu fiz uma live, inclusive, em que eu falei sobre isso. Mas o básico do básico, aprende a língua. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, anos atrás, no aeroporto da Flórida, me chamou muita atenção, porque a memória já falha, eu não vou lembrar o número exato, mas mais ou menos as primeiras 5 das 6 pessoas com quem eu falei não falavam inglês. E eu estava nos Estados Unidos. Funcionários do aeroporto, funcionários das lojinhas ali que falavam só espanhol. E eu, como brasileiro, que tinha um inglesinho meio capenga e um português, tive dificuldade de resolver as coisas. Eu fiquei pensando, caramba, imagina um americano numa situação dessa, né? O cara tá no próprio país, ele vai pedir uma informação e ele não consegue ser atendido porque as pessoas não falam inglês. A loja de alugar carro, informação no aeroporto, tudo isso eu tive dificuldade. Então, assim, não seja um problema, sabe? Quando você vier pra cá, saiba que esses caras, eles são bonzinhos demais, eles aceitam todo mundo, eles são muito tranquilos em relação a isso. Mas não abusa da boa vontade, não se esforça, pelo menos vai lá, estuda a língua. Você não precisa ter um inglês nota 10, se for um nota 4, mas que você está tentando melhorar, já está mais do que o suficiente. Eles valorizam o esforço. Não acha que porque esse país ele é feito por imigrantes, que qualquer um pode chegar aqui e fazer o que quer, e que aqui é terra de ninguém, muito pelo contrário. Mais do que qualquer outro país que eu conheço, esse país aqui ele tem uma identidade forte. E vai se dar muito melhor e vai ser muito mais feliz pessoas que jogam esse jogo e não que tentam nadar contra a maré. Então o que eu recomendo para você? Faça as coisas certinhas. Começa com uma boa intenção de vir aqui para contribuir. Passa por tirar um visto que te permite fazer as coisas que você realmente quer fazer. Não descumpre as regras do visto. Força para aprender a língua. Valoriza a cultura dos caras, mesmo que ela não seja a sua cultura e que você não se identifique totalmente com ela. E você nem precisa abraçar ela na sua integralidade, mas pelo menos reconheça o que eles são e como que isso moldou o país a ser o que ele é hoje. Vem aqui para contribuir, não só para exigir. Ofereça mais do que o que você pede. E principalmente, não tenta transformar os Estados Unidos no país de onde você saiu. Para resumir tudo isso, se for para vir com humildade, com respeito, vontade de trabalho, com ética, os Estados Unidos têm muito, mas muito espaço para você. Mas se for para vir tentando quebrar a regra, dar jeitinho, mudar o país, queimar bandeira, gritar por revolução, na boa, é melhor nem vir. Eu sei que essa é uma mensagem forte e eu sei que o público que me assiste não é um público que valoriza essas coisas malucas que estão acontecendo aqui. Mas acho que é importante posicionar, porque as pessoas têm medo hoje em dia de falar o que elas pensam, sabe? E é assim que um monte de gente que não deveria começa a controlar a narrativa, começa a controlar o que as pessoas pensam, o que é certo, o que não é, e é assim que o politicamente domina tudo, para tudo quanto é lado. Então eu fiz questão de me posicionar, mesmo sabendo que vão ter pessoas que não vão gostar, mas é isso, né? Como disse o Jordan Peterson, falar a verdade e arriscar ofender. Eu espero que você entenda que a minha intenção ela é positiva, eu espero que você venha aqui para viver uma vida tranquila, ser bem recebido, viver em paz, principalmente que você ajude a manter esse país o melhor país do mundo. Sou o Cris, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo. Uma coisa que eu posso falar que talvez te ajude a ter um primeiro contato com os Estados Unidos, seja ele a passeio, seja ele a estudo, é que eu tenho uma empresa de visto americano que, de acordo com o próprio ChatGPT, uma das melhores, se não a melhor, empresa de vistos do Brasil. Isso na palavra dele. Nós conseguimos te ajudar a passear em lugares bons, não nesses lugares que eu falei que estão vivendo causa, que pode te ajudar a estudar nos Estados Unidos, seja para melhorar o seu inglês, ou ir para uma universidade, fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, podendo eventualmente trabalhar legalmente na área que você está estudando em empresas americanas e poder fazer isso enquanto você mora nos Estados Unidos durante anos, trazendo sua família, podendo colocar seus filhos na escola e contribuindo com esse país. Se você quiser a nossa ajuda para poder entender o teu projeto e te ajudar a tirar o visto americano, aqui na descrição tem um link, clica lá, preenche o formulário, marca uma reunião com o meu time que a gente consegue te ajudar a botar esse projeto em prática. E aqui na tela está inclusive aparecendo um vídeo que eu fiz recentemente, que faz parte de uma série de vídeos de um curso gratuito que eu estou disponibilizando para qualquer um aqui no YouTube, onde eu falo como que é morar nos Estados Unidos. E lá você vai ver um outro lado que muitas dessas pessoas não te contam. Um lado que fez os Estados Unidos ser amado como ele é por tantas pessoas. Então clica aqui e assiste, eu espero que você goste. Um abraço e até mais.